Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Eu sou Rafaela Bicalho, hoje o nosso tema é espiritualidade na medicina. Hoje conversamos com nossas colegas reumatologistas, doutora Nelma Mesquita e doutora Joana Starling. A doutora Nelma é reumatologista da Clínica Pulsos e a doutora Joana, reumatologista da Clínica Ampiclin e professora da Faculdade de Medicina da UFMG. Muito obrigada pelo aceite do convite de vocês, é um prazer enorme. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada, Sociedade Mineira de Reumatologia. Eu acho que esse tema é desafiador, mas extremamente importante para a gente avaliar o nosso paciente como um todo. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Sociedade Mineira, de Reumatologia, pelo convite. É um prazer imenso. E acho que é muito pertinente a escolha desse assunto, pelo tipo de paciente que a gente trata, que são pacientes crônicos, muitas vezes sofridos, e eu acho que vai ser muito interessante a nossa conversa. Nós somos seres biopsicossociais, E em 1988 a Organização Mundial de Saúde incluiu essa dimensão da espiritualidade dentro do conceito multidimensional em saúde, remetendo a reflexões sobre significado e sentido da vida. E nos últimos anos a gente vê várias sociedades médicas se debruçando sobre esse assunto, inclusive com estudos mostrando que a espiritualidade pode impactar tanto na saúde física quanto na saúde mental. E aí eu queria começar a nossa conversa perguntando para vocês se vocês concordam com isso. Vocês acham que a espiritualidade é importante de ser estudada dentro da medicina, especialmente dentro da reumatologia? Acho de extrema importância, principalmente assim, nesse momento que a gente está vivendo, de um desenvolvimento tecnológico muito grande. Então, a espiritualidade, trazer a escuta espiritual, o contexto da busca pelo sentido, da conexão, eu acho que é muitíssimo importante. E a gente já tem trabalhos que mostram, igual você falou, Rafaela, que já mostram que os desfechos clínicos eles são diferentes, E acho que é muito importante incluir aí até numa forma de abordagem dos estudos, a nível de ensino. Eu acho que não só de percepção pessoal, A gente vê que os pacientes que têm um propósito de vida bem definido, que têm essa busca por sentido, ou até o lado da religiosidade bem trabalhado, eles têm uma melhor aceitação de doença, eles têm um melhor enfrentamento da doença crônica, mas não só até adesão ao tratamento, Isso, mas não só essa questão de experiência pessoal, é o que os estudos estão mostrando, Então, a gente já tem estudos em pacientes oncológicos, a gente já tem estudos em doenças cardiovasculares, que os pacientes mais espiritualizados, existem desfechos para avaliar essa espiritualidade, vamos dizer assim, Eles impactam em sobrevida, Reduzem mortalidade, reduzem desfechos cardiovasculares e também reduzem um limiar de dor, uma melhor capacidade de lidar com a dor crônica. Então, a gente precisa, sim, entender esses estudos, realizar mais estudos e aprender como abordar E eu acho, isso. exatamente, o aprendizado de como que isso vai ser usado na prática, Eu até acho que nós, reumatologistas, e eu falo aqui em nome do nosso grupo mineiro, nós somos muito bem formados para isso. Sim. A gente tem, assim, uma linha de corte muito parecida, do jeito de acolher o paciente, de tratar o paciente. Então, eu acho que a gente merece até caminhar para alguns estudos igual, tá tendo aí nessas especialidades mais de doença crônica, Exatamente. Como que vocês compreendem o conceito de espiritualidade? Ele é o mesmo que religiosidade? Bom, então, na verdade, não, A espiritualidade, ela é um conceito mais amplo, talvez um pouco mais individual, porque é justamente essa busca por propósito, pelo entendimento de algo que transcende ao físico, que pode ou não ter associação com o sagrado. Alguns autores colocam que é uma busca
pela paz mesmo, a paz de espírito, né? Pelo maior sentido da vida. Eu acho que é quando você fala assim, por que eu tô aqui? A busca do sentido, da conexão. O que realmente interessa? Né? O que faz sentido para mim? Eu acho que isso aí a gente consegue caracterizar a espiritualidade através disso. E a religiosidade, ela faz parte, né? Muitas vezes, do transcendente, né? Que você vai buscar a fé e, através da fé, respostas, né? Eu acho que a religiosidade já diz respeito a algo mais coletivo, institucionalizado, né? Que são as religiões, que já vão ter dogmas, que já vão ter doutrinas, crenças mais bem direcionadas. Então, é o exercício coletivo da espiritualidade, vamos dizer assim, né? E já a espiritualidade, você não precisa ter uma religião propriamente dita. É até interessante que tem pessoas extremamente espiritualizadas que não seguem uma religião propriamente dita, e pessoas que se dizem religiosas, que seguem uma doutrina com veemência e que não são espiritualizadas, né? Que às vezes não tem esse sentido, não tem essa compaixão pelo próximo, não exercem o perdão, a gratidão, né? Então, acho que diferenciar esses dois conceitos, mas também entendendo, né, que a religião, de certa forma, ela busca a espiritualidade, o propósito, o sentido da vida, essa conexão com o sagrado é interessante, né? E eu acho assim que aqui onde vivemos, né, no Brasil, nós temos uma pluralidade muito grande das religiões, e muitas pessoas se autodeclaram, tem uma autodeclaração de mais de uma religião, né, que acreditam em mais de uma. Então, isso aí você vê que a pessoa está buscando sentido, né? Sentido, ora, uma coisa, dados de uma religião, dados de outra, para se complementar, né? E buscando sempre um sentido, um propósito e a conexão, né? Muito interessante. Como é que vocês observam isso na prática de vocês dentro do consultório? Vocês realmente percebem que pacientes que têm esse aspecto da religiosidade mais forte, eles têm desfechos diferentes dos pacientes? Eu acho que num primeiro momento, aceitam melhor, tem uma resiliência maior. Então, a partir do momento que ele aceita melhor, a coisa flui melhor, né? O caminho é mais tranquilo. A doença crônica, o uso de medicamento por longo prazo, os efeitos colaterais, e acho que a gente junto, né? A gente sempre do lado, dando o apoio e igual o CFM fala, que o médico ele tem que ter a capacidade de entender aonde que você vai abrir para a religiosidade ou a espiritualidade do paciente e até onde você pode ir, porque não pode ser você não pode impor os conceitos, né? Então, eu vejo uma diferença grande, sim, dos pacientes que têm fé, algum tipo de fé, que buscam sentido. O que você acha? Eu tenho essa mesma percepção, assim, eu acho que seja em organização religiosa, né, bem definida ou não, você entender que aquela doença não está ali para te culpar, né, mas mais um desafio que a vida traz pra gente, né, e é fundamental aceitar para conseguir enfrentar. E entender que é só mais uma parte da sua vida, né? Que você não se restringe àquele diagnóstico, àquela doença. Ajuda, sim, o paciente a aderir melhor ao tratamento, a conviver melhor com esse diagnóstico. E a partir do momento que ele adere melhor, flui melhor, tudo flui melhor, né? E eu acho que um outro lado muito interessante aí das organizações, né, que buscam a espiritualidade, sejam religiosas ou não, né, seja grupos de yoga, de meditação, ou a estrutura religiosa propriamente dita, elas são rede de apoio. Sim. Né? Então, a gente vê que muitos pacientes com doenças reumáticas, eles têm uma solidão, uma carência, e essas organizações são suporte também. Então, eu acho que
a espiritualidade, ela auxilia o enfrentamento da doença crônica de várias formas. Não só na aceitação, na melhora da adesão, mas também em ser suporte. E outra coisa interessante é que pacientes que têm práticas religiosas mais constantes, eles têm melhores hábitos de vida. Usam menos droga, fumam menos álcool, né? Mais atividade física. Eles têm melhores índices de qualidade de vida. Então, são em diferentes campos que a espiritualidade soma ao nosso tratamento, vamos dizer assim, né? Tradicional, padrão. É muito interessante. Esse tema da espiritualidade, ele tem vindo à tona mais recentemente, né? Nos últimos anos. Vocês acham que a nossa formação médica é adequada para essa questão? Como é que vocês se capacitam para essa abordagem? O que vocês acham que precisa ser feito para que médicos se capacitem, né, nessa questão da abordagem da espiritualidade? Pode falar. Bom, eu acho que a formação médica ainda é muito heterogênea, né? Depende muito de gostos, de vontade de buscar quando isso diz respeito à espiritualidade. Eu não acho que a gente tem algo formal no currículo para aprender a trabalhar com isso. A gente tem formação em psicologia médica, né? A gente tem formação em campos de psiquiatria, né? Mas não acho que hoje a gente consegue preparar o aluno para abordar essa questão da espiritualidade de uma forma global. O que a gente faz, né, é estimular uma anamnese ampla e que aborde todos os aspectos de vida desse paciente. Talvez seja o ponto de partida mesmo, né? Eu acho também que, extrapolando um pouquinho até da faculdade propriamente dita, a vida hoje é muito corrida. As relações interpessoais são muito não profundas, muito leves, efêmeras, né? Talvez. Efêmeras, exatamente. Então, assim, eu fico pensando como que esses novos médicos vão lidar com isso. Eu acho que vai ter que ter um caminho dentro da faculdade, porque as relações deles fora disso já é muito, né, superficial. Imagina na hora que ele tiver que dar um apoio. Ele não vai saber nem o que é. O que é isso que a gente está falando hoje, né? E talvez seja um assunto que exija uma curva de aprendizado. Porque eu fico vendo hoje, né, assim, o quanto que as vivências pessoais e profissionais agregam pra gente na hora de abordar temas tão delicados, né? Então, a gente consegue, sim, ensinar técnica, ensinar como perguntar, mas grande parte disso vai adquirindo ao longo da experiência, né? Com o tempo de caminhada mesmo. Com os sofrimentos da vida, né? Com as vivências de sofrimento próprias nossas também, não só dos nossos pacientes, né? Então, quem nunca viveu um cuidado paliativo para realmente entender o que é um cuidado paliativo. Quão complexo, quão profundo né? Quem nunca precisou da fé para lidar com um momento difícil, com uma doença familiar, né? Então, acho que são essas vivências que vão fazendo com que a gente se torne médicos melhores mesmo. E hoje é muito superficial, as relações são muito superficiais, né? Então, esse contexto, ele tem que ter dentro do ensino. Acho essencial, porque... E talvez até ensinar a valorizar isso, né? A valorização disso, porque... Eu acho que o jovem hoje conhece pouco isso. É interessante isso, né? Porque no momento que a gente está vivendo a tecnologia em seu ponto máximo, né? Inteligência artificial, ao mesmo tempo que a medicina está olhando para isso, a medicina também está se debruçando sobre essas outras questões. Porque mais do que... não é porque é por isso? Exatamente. Exatamente. Eu pensei muito isso quando eu estava estudando, né? Se a gente não está voltando um pouco para a espiritualidade, que é algo que é só no contato humano. Exatamente. Dificilmente a inteligência artificial vai conseguir fazer essa pergunta para o nosso paciente. Esse conceito
conceito da espiritualidade, né, ele já existe aí há quase 40 anos dentro da OMS, mas é só há muito poucos anos atrás que a gente tem realmente visto esses assuntos serem abordados em congressos, né? Recentemente, a Sociedade Brasileira de Reumatologia criou a Comissão de Espiritualidade. Então, é tudo muito recente, né? Então, é realmente isso, esse paradoxo, mas que, na verdade, faz sentido. Talvez pelo abuso da tecnologia, a gente teve que se voltar para esse lado mais espiritualizado. Né? E eu acho também que é um pouco do que a Neuma falou, né? As relações estão muito efêmeras, as consultas cada vez mais rápidas e a gente não consegue conhecer o nosso paciente. Então, o diferencial não vai estar no último guideline, né? Acho que o diferencial numa consulta hoje está em como você conhece seu paciente, como você aborda, como você detalha. Nós, reumatologistas, né, o nosso hábito é o hábito da escuta, né? Porque, né, as nossas doenças são multissistêmicas, é importante, né, que você conhecer o paciente como um todo, pelo menos da forma orgânica, né? Então, eu escuto várias vezes no consultório, o paciente fala, ai, tão bom, porque a senhora me escuta. E é isso mesmo, né? Eu acho que as pessoas estão sentindo falta disso, o paciente está sentindo falta. Então, nós, do lado de cá, nós temos que tentar ensinar e mostrar o tanto que isso é importante, né? Porque uma hora a gente vai querer também, né? Com certeza. E aí a gente se esbarra numa outra questão, né? Que precisa ser discutida, que é justamente o tempo de consulta, né? Como abordar isso na consulta? Talvez a gente não tenha essa resposta ainda, né? E talvez a gente precise usar o que a gente tem de tecnologia, de inteligência artificial, para otimizar alguns pontos da consulta, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Anotar exame de forma mais rápida, justamente para ter mais tempo para escuta. Excelente, é verdade. Usar a tecnologia para que não é essencial, que não é pessoal, para poder se dedicar tempo ao que é humano, né? O contato humano. Olha, maravilhoso. Gente, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Tem algum ponto que vocês querem trazer que a gente não discutiu? Eu queria fazer um comentário aqui, que foi um comentário recente de uma paciente minha, já antiga, e que ela me foi encaminhada por um colega que é muito religioso. No caso, ele é católico, frequenta a igreja praticamente diariamente, tudo. E ela é da mesma linha dele. Acho que não tão fervorosa igual ele, mas é da linha dele. E no final da consulta, ela fez um comentário que, assim, eu fiquei muito surpresa e muito feliz. Ela falou, Nelma, porque eu gosto muito de rezar, não sou grande frequentadora de igreja, mas participo do grupo de oração e eu acho que isso me ajuda muito. E ela virou para mim e falou assim, quando a gente trata com um médico que tem fé, o atendimento é outro. Então, são dos dois lados. A gente tem que levar em consideração o que a gente faz, o que a gente fala, para poder levar para o outro, né? Isso, assim, eu fiquei até emocionada quando ela me falou isso. Porque a gente não imagina que indiretamente com o que você está falando, com as condutas, o que o paciente está percebendo, né? Sim. E uma coisa interessante, né, é que quando a gente estuda espiritualidade, que para abordar, a gente também precisa buscar isso dentro da gente, né? O autoconhecimento, a autocompaixão, qual o seu propósito, senão como que você vai perguntar, estimular, né? Tentar fazer uma intervenção para melhorar a espiritualidade, não sei se eu posso falar assim, né, do meu paciente, se eu também não me conheço, se eu também não busco isso, né? Então, acho que a espiritualidade é algo muito novo. Novo é um conceito antigo, mas essa abordagem mais baseada em evidência é algo novo pra gente. A gente tem evidências não só da espiritualidade, como da religiosidade, tendo um impacto positivo em saúde. Agora, a gente tem muita dúvida de como intervir, né? Como estimular o meu paciente. Isso aí eu acho que são as perguntas. Mas eu acho que o paciente fala o que ele quer. Eu acho que ele fala o que ele quer. Então, a gente tem que estar atento para intervir na hora que ele pede essa intervenção dele, né? Que ele pede, assim, entre aspas, né? Que ele
como é que fala? Ele solicita isso, né? Talvez nas horas assim, mais difíceis, né? Um diagnóstico mais grave, uma fase mais difícil de doença, uma fase mais terminal. Com certeza, porque ele busca não só informações técnicas, mas ele está buscando sentido, né? Aí o colo, né? Para o medo, para a solidão, igual você falou, sim. né? E até luto mesmo, dependendo da fase de doença, né? Então a gente tem que estar atento para a demanda dele, porque a gente vai intervir pela demanda dele. E a gente está aberto para que ele mostre essa demanda, né? Aí ele mostra para você poder... Até onde ele quer ir. Até onde ele quer ir. Porque tem gente que quer e tem gente que não quer também, né? E eu acho que a outra parte, né, quando a gente vai lendo e estudando o tema, é de lembrar também que a interpretação é relativa e que algumas coisas podem ser entraves para o nosso tratamento, né? Como a questão da culpabilização, que é muito comum. Ou a religiosidade passiva, que é aquele paciente que aceita a doença, Deus vai me curar, e tem menos a proatividade de entender que ele precisa fazer a parte dele, ele precisa tratar, ele precisa mudar hábitos de vida, né? Não é essa postura passiva. Talvez isso seja um aspecto de uma espiritualidade e religiosidade mal compreendida, né? Exatamente. Interessante. E até aquela questão, assim, por exemplo, determinadas religiões vão contra determinadas atitudes de ciência que você precisa fazer. E vice-versa. E vice-versa. Sim. Que isso também é um outro entrave importante que a gente tem que ter. Mas eu acho que o diálogo né, aberto é o que vai facilitar ambos, né? O médico e o paciente para resolver. Com certeza. Né? E a gente é que vai ter que conduzir isso, né? Então... E como, talvez, dica, né? Como abordar isso no seu dia a dia, é perguntando para o paciente, né? Se ele tem alguma religião, qual que é seu propósito, né? Como que ele está entendendo aquela doença, qual a sensação, a percepção do paciente em relação àquele diagnóstico. E outro dado que eu acho importante, que eu sempre gosto de falar com os meus pacientes, principalmente esses que eu vejo que vão ser os frequentadores do consultório, né? Que são os mais graves ou que tomam remédio que precisam ir mais. Que eles busquem um equilíbrio. E que dentro desse equilíbrio, ele tem que ter uma alimentação adequada, um sono, atividade física, as coisas que ele gosta de fazer. Ensino para o paciente, à noite, a hora que você deitar, você vai pensar todo dia 2 coisas que você gosta de fazer. O seu banho gostoso, que encontrou com fulano e tal. A religiosidade, a espiritualidade. Então, porque se você está equilibrado, quando um dado sai fora, para você chegar no ponto de novo é muito mais fácil. Sim. E eu acho que isso é uma forma de acolher. O olhinho do paciente até brilha na hora que você fala e que você pontua. Porque são coisas que a gente sabe, mas quando você escuta... é diferente. Então, você mostrar para ele que ele tem isso é importante na vida dele, Claro, né? claro. Com certeza. Algo mais, Joana? Não, acho que é isso mesmo. E assim, voltando para a parte da abordagem, né, de como abordar o seu paciente, lembrar que essas perguntas têm que ser feitas, devem ser feitas sem juízo de valores, sem tentar impor a sua religião, a sua forma de ver o mundo, né? Nós somos muito mais escuta, acolhida, e a gente precisa ouvir a necessidade do paciente, e não ele os nossos conceitos ou preconceitos, né? Então, acho que eu lembro que na minha faculdade a gente tinha uma disciplina chamada deontologia, que era aceitação sem nenhum tipo de preconceito, de escutar. E eu acho que isso faz a gente crescer muito, né? Com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso e deixando o paciente ser mais... demonstrar, né, a demanda dele, né? É maravilhoso, gente. Assim, nós lidamos, né, com o perfil de doentes crônicos, em sofrimento, com dores crônicas, né, com limitações físicas, piora de qualidade de vida. E realmente esse conceito da espiritualidade cabe muito dentro da nossa especialidade, né? E tudo isso que vocês trouxeram é uma via de mão dupla, né? É do paciente para nós e nós para o paciente, né? Então, ao tocar uma alma humana, seja humano, né? Exatamente. E a ciência tem mostrado que, de fato, isso é um aspecto importante e a gente tem se debruçado sobre isso e visto que
realmente isso é muito importante. Olha, a nossa conversa foi maravilhosa. Eu agradeço muito a vocês, duas pessoas bastante espiritualizadas que a medicina me apresentou. Sei que vocês oferecem um acolhimento muito grande para os pacientes dentro do consultório. Eu agradeço muito em nome da Sociedade Mineira de Reumatologia. E assim, encerro mais uma edição do podcast Reumato Mas deixa eu Mês. só finalizar com a frase Claro. daquele psiquiatra austríaco que foi sobrevivente do Holocausto, né? Que a medicina cura às vezes, alivia com frequência e consola sempre. Perfeito. Perfeito. Que eu acho que tem tudo a ver, né? Com certeza. Com certeza, é a mensagem perfeita para a nossa conversa. Muito obrigada, Nelma e Joana. Obrigada. Obrigada.